Olá, alunos! Estamos começando mais uma aula da disciplina de Fisiologia Geral e o tema de hoje será hemodinâmica. Vocês sabem o que é hemodinâmica? Então vamos lá. Hemodinâmica é a parte da fisiologia que estuda a circulação do sangue. E na aula de hoje nós vamos estudar as divisões da circulação, as partes funcionais da circulação, como as artérias, veias e capilares, e também vamos estudar a relação entre fluxo, pressão e resistência vascular. Bem, a nossa circulação pode ser dividida em duas partes. A pequena circulação, ou também chamada de circulação pulmonar, e a grande circulação, ou também chamada de circulação sistêmica. De onde começa e termina cada uma delas? Bem, a pequena circulação nós podemos dizer que começa aqui no átrio direito. Do átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito, a qual é bombeado pela artéria pulmonar, chegando até os pulmões. Nos pulmões, nós temos as trocas gasosas, onde o CO2 é eliminado e o oxigênio é absorvido para o sangue. Já com o sangue com altas concentrações de oxigênio, ele passa pela veia pulmonar, desaguando aqui no átrio esquerdo, finalizando a pequena circulação ou circulação pulmonar. Do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, iniciamos a grande circulação. A grande circulação começa no átrio e ventrículo esquerdo, o qual bombeia sangue para a aorta e distribui para os vários órgãos e sistemas. Daí o nome, circulação sistêmica. Aqui os tecidos absorvem oxigênio e liberam o gás carbônico. Já com o sangue com altas concentrações de CO2, ele é devolvido para o coração através da via cava superior e inferior, fechando assim a grande circulação ou circulação sistêmica. Observe que nossa circulação ela é formada por partes funcionais, que estão descritas aqui neste outro slide. A exemplo do coração e dos vasos sanguíneos. Entre os vasos, podemos dar exemplos de grandes vasos, como a aorta, artéria pulmonar, veia cava superior e inferior, artérias de médio e pequeno porte, como a ilíaca comum, artéria braquial, humeral, mesentérica, renal, e depois temos as arteríolas. As arteríolas são os vasos que antecedem os capilares. Já os capilares são os vasos com menor diâmetro do nosso corpo. O agrupamento dos capilares formam as vênulas, que por sua vez formam as veias. Bem, desse outro lado nós podemos observar as estruturas dos vasos. Observe que as artérias e veias apresentam semelhanças e diferenças entre si. Entre as semelhanças, observem que tanto as artérias como as veias apresentam três camadas. São elas: camada externa, formada por tecido conjuntivo, que também é chamada de adventícia; camada média, formada por músculo liso vascular e fibras elásticas e colágeno; e a camada interna, que é formada por um tecido epitelial pavimentoso, que no vaso ele é denominado de endotélio. Já os capilares são formados por uma única camada de célula, que é a camada de célula endotelial. Em termos de diferenças, nós podemos notar que a espessura da camada média, ou seja, da camada muscular nas artérias, é maior do que a espessura da camada muscular nas veias. Essa diferença pode ser melhor vista nesse outro slide, onde eu trago para vocês um corte histológico de uma artéria e sua veia vizinha, demonstrando a espessura da camada média da artéria e da veia. Observe que a túnica média, que é a camada muscular, ela é muito mais espessa na artéria do que na veia. Isso é justificado pois a pressão nas artérias é muito maior do que nas veias. Isso acaba desenvolvendo mais a camada muscular. Mas eu não posso deixar de falar aqui da túnica íntima, que é a camada endotelial, que reveste internamente os vasos, e a túnica adventícia, que é a camada externa, formado por tecido conjuntivo. Bem, uma outra característica que eu gostaria de chamar a atenção é com relação à composição da camada média, ou seja, da camada formada por músculo liso vascular. Entre as células do músculo, nós temos muitas fibras elásticas, tanto nas artérias como nas veias, além de colágeno. Entretanto, a proporção entre fibras elásticas e colágeno na veia e na artéria são diferentes. Nas artérias, nós temos muito mais fibras elásticas
do que colágeno. Já nas veias, temos mais colágeno do que fibras elásticas. Isso garante que as artérias sejam mais elásticas do que as veias. E já as veias são mais complacentes do que as artérias. Visto isso, vamos detalhar as características de cada uma delas. Começando pelas artérias. Bem, entre as características nós podemos citar que as artérias são mais elásticas e com a camada muscular mais espessa do que as veias, como nós vimos no slide anterior, são pouco complacentes e amortecem o débito pulsátil, ou seja, o que é complacência? Complacência é a capacidade que um vaso tem de armazenar sangue por unidade de área seccional. Vasos mais elásticos acumulam menos sangue do que vasos menos elásticos. Portanto, como as artérias são mais elásticas do que as veias, elas são menos complacentes do que as veias, mas, por serem elásticas, amortecem o débito pulsátil. Um outro detalhe importante é que o tônus das artérias é mantido pelo sistema nervoso simpático, que libera, por sua vez, noradrenalina, mas é modulado pelo endotélio vascular através da liberação de fatores relaxantes derivados do endotélio, a exemplo do óxido nítrico, da prostaciclina e do fator hiperpolarizante derivado do endotélio, e dos fatores contracturantes derivados do endotélio, a exemplo da endotelina, prostaglandina H2 e tromboxanos. Para a gente entender melhor essa modulação do endotélio no tônus vascular, eu trago aqui para vocês essa figura ilustrativa, onde apresentamos os fatores contráteis, derivados do endotélio, e os fatores relaxantes. Aqui nós temos a camada de músculo liso vascular, e aqui por dentro da artéria nós temos o endotélio. Na parte superior nós temos os fatores contracturantes derivados do endotélio, a exemplo da endotelina, prostaglandina H2 e tromboxano. E aqui embaixo nós temos os fatores relaxantes derivados do endotélio, a exemplo do óxido nítrico, da prostaciclina e do fator hiperpolarizante derivado do endotélio. Todos esses fatores eles são produzidos e liberados pela célula endotelial e vão agir no músculo liso vascular. Portanto, como já dissemos, é o equilíbrio entre esses fatores, somados à atividade do sistema nervoso simpático, que vai determinar o tônus, ou seja, o diâmetro das artérias. Então, eu posso dizer que é o equilíbrio entre esses fatores que determina o tônus vascular em uma artéria saudável. E, eventualmente, o desequilíbrio pode alterar a função da artéria, causando doenças como a hipertensão e o diabetes. Bem, e as veias? As veias podem ser caracterizadas como vasos menos elásticos e com a camada muscular mais fina do que as artérias, como vimos em slides anteriores. Por serem menos elásticas, elas são bem mais complacentes. Elas armazenam mais de 60% do conteúdo de sangue do nosso corpo. E um detalhe importante, como mostrado aqui nessa figura, as veias possuem válvulas. Essas válvulas, elas têm como função impedir o refluxo de sangue para a periferia, semelhante ao que a gente encontra nas válvulas do coração. Quando essas válvulas perdem a sua função, é comum as pessoas desenvolverem as veias varicosas ou varizes. Portanto, essas veias tortuosas e dilatadas são causadas por uma deformação das válvulas venosas, o que permitem o acúmulo de sangue na periferia, causando este aspecto nas veias. Sabe-se que essa incompetência das válvulas venosas também tem um fundo genético muito grande, mas podemos prevenir não ficando muito tempo ou de pé ou sentado e fazendo atividades físicas. Portanto, como nós podemos imaginar, as funções das veias é de servir como reservatório de sangue para o nosso corpo, mas também conduzir o sangue de volta para o coração. E ela faz isso agindo contra a força hidrostática. E o que é força hidrostática? A força hidrostática é a pressão exercida pela coluna de líquido sobre a influência da força da gravidade. Dessa forma, há uma tendência natural ao sangue acumular-se nas partes mais inferiores do corpo, mas nossas veias têm a missão de levar o sangue de volta para o coração. E como será que ela faz isso?
Bem, um dos mecanismos utilizados pelas veias para trazer o sangue de volta para o coração são as válvulas venosas. Estas válvulas, como nós já mostramos, têm a função de impedir o retorno de sangue para a periferia. Mas não é só isso, existem bombas que ajudam a levar o sangue de volta para o coração, a exemplo da bomba venosa ou bomba muscular. Como podemos ver nessa figura, a bomba muscular ela funciona a partir da contração dos músculos esqueléticos que acabam comprimindo as veias que passam próximos a ele. Essa compressão gera uma pressão que impulsiona o sangue de volta para o coração. Bem, e para finalizar os vasos sanguíneos, eu trago aqui para vocês os capilares. E quais são as características dos capilares? Então, os capilares são os vasos de menor calibre do nosso corpo, como nós já mostramos em figuras anteriores. Observe que suas paredes são delgadas e possuem uma única camada de célula, que é a camada de célula endotelial. Por terem as paredes delgadas, eles permitem as trocas de substâncias nos tecidos. Bem, e quais são os tipos de capilares que nós temos em nosso corpo? Nós temos basicamente três tipos: contínuos, fenestrados e sinusoides. Os contínuos têm suas células endoteliais muito justapostas, ou seja, sem espaços entre as células. Esses capilares estão presentes na maioria do corpo, mas em especial na circulação do sistema nervoso central, onde forma a barreira hematoencefálica. O outro tipo são os fenestrados, que apresentam poros. Esses capilares eles têm a função de filtração. Estão presentes principalmente nos rins. E por fim, nós temos os sinusoides, que apresentam espaços entre as células endoteliais, permitindo a passagem de grande quantidade de substâncias. Esses capilares estão presentes principalmente no fígado e no tecido hematopoético, a exemplo do baço e da medula óssea. Visto isso, a pergunta que fica é: então, na hemodinâmica, qual a relação entre fluxo, pressão arterial e resistência? Isso nós vamos responder agora. Bem, para responder essa pergunta, nós precisamos primeiro conceituar o que é fluxo sanguíneo, o que é pressão arterial e o que é resistência vascular. Vamos começar falando sobre o fluxo sanguíneo. Bem, o fluxo sanguíneo ele é a quantidade de sangue que passa por um determinado comprimento de vaso por um dado período de tempo. Bem, se é quantidade de sangue por período de tempo, certamente a unidade de fluxo sanguíneo será ml por minuto ou litros por minuto. E como é que determinamos o fluxo sanguíneo? Bem, para entendermos melhor como podemos determinar o fluxo sanguíneo, eu trago aqui para vocês uma fórmula da eletrodinâmica, a lei de Ohm. Na lei de Ohm, a diferença de potencial U ela é igual à resistência do fio vezes a corrente. A partir dessa fórmula, nós podemos determinar fluxo sanguíneo. Trazendo essa fórmula para a hemodinâmica, nós podemos dizer que U, que é a diferença de potencial, ele passa a ser a diferença de pressão. R, que é a resistência do fio, passa a ser a resistência do vaso. E I, que é corrente, passa a ser F, que é fluxo. Portanto, a partir dessa fórmula, nós podemos determinar fluxo sanguíneo. Passando F para lá e ΔP para cá, nós podemos dizer que fluxo sanguíneo ele é ΔP dividido por R, ou seja, fluxo sanguíneo é igual à diferença de pressão sobre a resistência. E isso é óbvio, se aumentarmos a pressão, aumentaremos o fluxo sanguíneo. Porém, se aumentarmos a resistência do vaso, a quantidade de sangue que agora passará por esse vaso é menor, portanto, menor fluxo. Como já dito, a unidade de fluxo é ml por minuto. Só por questão de curiosidade, o nosso fluxo sanguíneo global, que é a quantidade de sangue ejetada pelo coração, é igual a 5 litros por minuto, que é o nosso débito cardíaco. Bem, a partir dessa fórmula, nós já começamos a perceber que existe uma relação muito forte entre pressão, resistência e fluxo. Bem, compreendido o fluxo sanguíneo, vamos passar para a pressão sanguínea. A pressão sanguínea pode ser definida como sendo a força que o sangue exerce contra a parede do vaso, ou seja, força sobre área. Entretanto, para a nossa compreensão, nós vamos trazer de volta aquela fórmula do slide anterior, onde nós podemos determinar a pressão pelo produto da resistência vezes o fluxo. E a unidade é milímetros de mercúrio ou centímetros de água. Nós podemos medir a pressão sanguínea ou pressão arterial de qualquer pessoa através de dois métodos.
métodos diretos ou indiretos. Aqui eu trago o exemplo de um método direto. Neste método, o equipamento ele faz a medida diretamente de dentro da artéria. Para isso é necessário a introdução de um catéter dentro de uma das artérias. Comumente é utilizada a artéria radial. Após a introdução do catéter, o mesmo é conectado a um transdutor de pressão que transforma o sinal mecânico de pressão em sinal elétrico e esse sinal elétrico ele é levado até um monitor cardíaco, semelhante a esse que nós estamos mostrando aqui. No monitor cardíaco, nós podemos observar tanto o traçado da pressão arterial, como também os valores de pressão sistólica e diastólica. Aqui nós observamos que esse monitor está registrando uma pressão de 120 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica por 81 milímetros de mercúrio de pressão arterial diastólica. Mas você sabe o que é que isso significa? Bem, dizer que um indivíduo ele está com a pressão arterial de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, nós queremos dizer, na realidade, que a pressão do sangue dentro das artérias ela é suficientemente alta para deslocar uma coluna de mercúrio a uma altura de 120 milímetros, ou seja, 12 centímetros. Na diastólica, o mesmo pensamento. Esta pressão ela é suficientemente alta para deslocar uma coluna de mercúrio a uma altura de 81 milímetros, ou 8,1 centímetros. É comum expressarmos pressão arterial na forma 12 por 8. Bem, o outro método é o método indireto, que é muito mais conhecido de todos nós. Aqui eu trago para vocês 3 tensiômetros: o esfigmomanômetro de mercúrio, o esfigmomanômetro aneroide e o esfigmomanômetro digital. Esses métodos são chamados indiretos porque eles não medem a pressão diretamente de dentro da artéria, e sim indiretamente através do manguito. Existem várias regras para medirmos a pressão arterial utilizando o esfigmomanômetro, mas isto pode ser assunto de outras aulas. Bem, a pressão arterial ela não é a mesma ao longo de toda a circulação. Ela apresenta variações, e essas variações podem ser vistas aqui nessa figura. Então, nós temos aqui a variação da pressão arterial em função da nossa circulação, circulação sistêmica e circulação pulmonar. E aqui nós temos a pressão arterial na aorta, nas grandes e pequenas artérias, arteríolas e capilares, seguindo pelas veias. Observe que nas artérias mais próximas ao coração é onde encontramos as maiores pressões. Dá para perceber também que as pressões aqui elas são intermitentes, oscilando entre pressão arterial sistólica e diastólica, em torno de 120 por 80. À medida que vai se distanciando do coração, ou seja, nas artérias mais distantes do coração, como as pequenas artérias e as arteríolas, a pressão arterial vai perdendo o seu caráter intermitente e reduzindo a valores próximos a 20 milímetros de mercúrio nos capilares. Passando para as vênulas e veias, esses valores chegam até próximo a zero. Este mesmo perfil pode ser observado também na circulação pulmonar, onde nós temos nas artérias mais próximas do coração valores mais altos de pressão, e à medida que vai se distanciando do coração, as pressões vão sendo reduzidas. Mas você sabe por que na circulação pulmonar os valores de pressão são muito mais baixos do que na circulação sistêmica? Isso se dá porque a resistência à passagem de sangue nas artérias pulmonares é muito menor do que a resistência imposta pelas artérias da circulação sistêmica. Com menor resistência, nós temos menores valores de pressão. Bem, por falar em resistência, nós podemos conceituar a resistência como sendo o impedimento que o vaso promove sobre o fluxo de sangue. E utilizando ainda aquela fórmula que nós vimos em slides anteriores, eu tenho aqui ΔP é igual a resistência vezes o fluxo. Transformando isso para obtermos a resistência, nós podemos dizer que a resistência é igual a ΔP sobre F, que é o fluxo. E a unidade de resistência pode ser milímetro de mercúrio por ml por segundo, ou apenas unidade de resistência periférica. Como dica, eu deixo aqui para vocês que os principais vasos que impõem essa resistência são as arteríolas.
Bem, obviamente que a resistência não é determinada apenas pela variação de pressão sobre o fluxo. Existem outros fatores que interferem nessa resistência, como, por exemplo, o raio do vaso. Quanto maior for o raio do vaso, menor será a resistência. O comprimento do vaso, que quanto maior comprimento, maior resistência, e a viscosidade do sangue. Quanto mais viscoso o sangue, maior a resistência. Em falar em viscosidade, eu trago aqui para vocês algumas informações sobre viscosidade do sangue. A viscosidade do sangue ela é determinada pela proporção dos elementos em suspensão no plasma, que em grande parte é determinado pelo hematócrito. Então, a viscosidade do sangue é em torno de 3, quando comparado com a viscosidade do plasma, que é 1,5, e a viscosidade da água, que é 1. Observe que a viscosidade da água é igual à sua densidade. A do plasma ela é um pouco maior do que a água, porque no plasma contém proteínas e outros elementos. O sangue já tem uma viscosidade muito maior por conta do hematócrito. Mas você sabe como determina o hematócrito de uma amostra de sangue? O hematócrito pode ser determinado através de um teste em que, após escolher uma amostra de sangue, esse sangue é colocado num tubo específico para hematócrito, que é um tubo graduado. Esse tubo é centrifugado e, após a centrifugação, a parte sólida fica no fundo e a parte líquida fica no sobrenadante. O percentual da parte sólida é o nosso hematócrito, que no ser humano é em torno de 40 a 45%. Caso esses valores dê abaixo de 45%, isso pode ser caracterizado como uma anemia. Já o aumento exagerado do hematócrito pode ser caracterizado como policitemia, ou seja, aumento na produção de células sanguíneas, o que torna o sangue muito viscoso. Bem, e para finalizar a parte de viscosidade, eu trago aqui para vocês um gráfico que mostra a relação entre viscosidade e o hematócrito. Observe que na curva do sangue, quanto maior for o hematócrito, maior é a sua viscosidade. E neste ponto nós temos o sangue normal a 40% de hematócrito. Bem, a partir desses dados, vocês já conseguiram compreender a relação entre fluxo sanguíneo, pressão arterial e resistência? Se ainda não, eu trago aqui mais algumas informações para vocês. Bem, dos parâmetros avaliados até agora na hemodinâmica, sem sombra de dúvida, o mais importante é a pressão arterial sistêmica. E como nós vimos até agora, ela pode ser expressada por essa fórmula, onde nós temos que ΔP, diferença de pressão, ela é igual à resistência vezes o fluxo. Entretanto, esta fórmula não é tão usada na fisiologia cardiovascular. A forma mais utilizada é esta aqui que eu apresento a vocês. PA, pressão arterial, é igual a DC, débito cardíaco, vezes a resistência periférica total. Débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelo coração, que também é uma medida de fluxo, que é o fluxo sanguíneo global. E a resistência periférica total é a soma de todas as resistências vasculares da nossa circulação sistêmica. Pegando esta fórmula, nós podemos agregar algumas informações que vimos até agora nestas aulas de fisiologia cardiovascular. Por exemplo, se a resistência periférica total está associada com os vasos, é óbvio que o diâmetro do vaso ele pode alterar essa resistência. E nós vimos em aulas anteriores que o diâmetro do vaso pode ser influenciado pelo sistema nervoso simpático ou pelo endotélio. Lembrando que o endotélio libera fatores contráteis e relaxantes derivados do endotélio, e isso pode alterar o diâmetro do vaso. Bem como o sistema nervoso simpático, que através da liberação de adrenalina pode contrair o vaso, aumentando a resistência periférica total e, portanto, aumentando a pressão arterial. Um outro fator que nós acabamos de ver é a viscosidade. Quanto maior a viscosidade, maior também será a resistência. E com relação ao débito, para sabermos quais fatores que estudamos até agora podem alterar o débito cardíaco, primeiro nós precisamos saber como se calcula o débito cardíaco. Débito cardíaco ele é o produto do volume de ejeção sistólica pela frequência cardíaca. Volume de ejeção sistólica é o volume de sangue ejetado em uma sístole, vezes a frequência cardíaca que nós já estudamos. Se multiplicarmos o volume de ejeção sistólica, que é em torno de 70 ml para o indivíduo adulto saudável, pela frequência cardíaca, que é em torno de 70 batimentos por minuto,
nós temos aproximadamente 5 litros. Portanto, qualquer valor que altere o volume de ejeção sistólica ou a frequência cardíaca, certamente vai alterar o débito e também vai alterar a nossa pressão arterial. Um dos fatores que certamente altera o débito cardíaco é o nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Em aulas anteriores, nós vimos que o sistema nervoso simpático ele aumenta a frequência cardíaca. Portanto, ele aumenta o débito e aumenta a pressão arterial. Já o sistema nervoso parasimpático, ele reduz a frequência cardíaca. Reduzindo a frequência cardíaca, reduz o débito e reduz a pressão arterial. Um outro fator que pode estar envolvido nessa relação é a força de contração do coração. Nós vimos na aula de bombeamento cardíaco que quanto maior a força de contração do coração, maior será o volume ejetado em uma sístole e, portanto, maior será o débito. Existem fatores que nós vimos que alteram a força de contração do coração. A exemplo, mais uma vez, do sistema nervoso simpático e parasimpático, onde o simpático aumenta e o parasimpático reduz, e o retorno venoso, que, como nós aprendemos em aulas anteriores, através da lei de Frank-Starling, quanto maior for a quantidade de sangue que retorna ao coração, ele responderá com maior força e, portanto, aumentando o volume ejetado em uma sístole, aumentando o débito e aumentando a pressão arterial. E esse retorno venoso, ele está diretamente associado com o diâmetro das veias. Quanto mais contraídas estiverem as veias, maior será o retorno venoso, portanto, maior será a pressão arterial. Portanto, nós finalizamos aqui e o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que a circulação ela pode ser dividida em circulação pulmonar e circulação sistêmica, e que ela é formada basicamente pelo coração, artérias, veias e capilares. Vimos também que as artérias, as quais levam o sangue aos tecidos, são mais espessas, mais elásticas e amortecem o débito pulsátil. E seu tônus é regulado pela ação conjunta do sistema nervoso simpático e dos mediadores endoteliais. Já as veias, que trazem o sangue dos tecidos para o coração, são mais finas, com a parede muscular pouco desenvolvida, possuem válvulas e funcionam como reservatório de sangue do nosso corpo. E por fim, nós vimos que as relações hemodinâmicas permitem compreender que as alterações nos vasos, no coração e no sangue alteram de forma significativa a pressão arterial, podendo afetar o fluxo nos tecidos. E na próxima aula, nós falaremos sobre o controle da pressão arterial. Muito obrigado e até lá!